Olá, professor, professor alfabetizador. Vamos conversar hoje sobre uma alfabetização de sucesso, com resultado positivo. Eu quero conversar com você. Coloca também nos comentários aqui do meu canal. Você pode se inscrever, compartilhar para os seus colegas professores a ideia que eu vou passar hoje. Porque eu sei que por mais que você estude, que você seja uma pessoa dedicada na alfabetização do seu aluno, sempre tem aquele aluninho que vai te desafiar, aquele aluno que vai te provocar a ser melhor ainda, porque ele está na turminha. Aquele aluno que vai fazer com que você pense assim, nossa, eu não sei mesmo, eu não sei como eu vou atingir aquele aluno. Eu sei, eu dei aula há muitos anos, alfabetizando crianças, tive consultório de psicopedagogia por alguns anos, alfabetizando crianças em consultório, em educação especial. Então eu sei que esse pensamento passa por dentro da gente. A gente fica inseguro, pensando assim, nossa, como que eu vou atingir aquela criança que está me desafiando tanto a ensiná-lo a ler e escrever? Às vezes você está lá com um aluno de 7, 8 anos, 9 e ainda não conseguiu atingir a alfabetização consistente, sustentada numa aprendizagem de fato e não na memória, apelando para decorar as palavras, tá ok? Tem um barulhinho de chuva aqui no ar, tá bom? Não se incomode aí, vamos tocando em frente, porque não é a chuva que vai nos parar e interromper aqui não. Tá ok? Então eu sou a Selma Cravo e você está no meu canal. Se inscreva, compartilhe e vamos aproveitar então o que eu trouxe hoje. Uma reflexão para professor desde a educação infantil até anos iniciais no primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Por que uma faixa etária tão grande? Porque essa faixa etária, ela trabalha com a criança num estágio de desenvolvimento do seu pensamento simbólico. A criança nasce, vocês conhecem as fases de Piaget, né, do pensamento. Lá o sensório motor, logo que nasce, até 2 aninhos, 2 anos e meio. E aí começa o pensamento simbólico, que vai até 7 anos. Então pega toda a educação infantil, nos pré-1, pré-2, aí e você vai percebendo que vai o pensamento da criança conseguindo avançar, mas ela vai ter algumas características comuns em todo esse período. E essas características comuns que eu trouxe hoje para pensar um pouquinho com você, para aproveitar-se dessas características para a alfabetização. Vamos alfabetizar estimulando essa criança a usar tudo aquilo que o pensamento dela agora, no momento, está permitindo para ela. O pensamento simbólico traz para a criança uma capacidade, uma habilidade enorme de imaginação. Tanto que a BNCC, gente, a Base Nacional Comum Curricular do Brasil, lá promulgada em 2017, para ser implementada até 2021 em todas as escolas do Brasil. Na educação infantil, eles colocaram 5 campos de experiência. Um dos campos, escuta, fala, pensamento e imaginação. Por que será que um dos 5 campos de experiência tem esse nome? Considerando o pensamento e a imaginação da criança, considerando a escuta, a fala, pensamento e imaginação. Porque exatamente é o período do pensamento simbólico, com essas habilidades sendo necessárias que ser desenvolvida. Então nós vamos trabalhar aí a escuta e a fala, porque uma criança pode falar perfeitamente bem, mas não saber escutar a comanda que você está dando, não ter uma escuta aos colegas, ela faz aquela escuta seletiva,
que é a escuta que só escuta aquilo que lhe interessa, né? O resto ela ignora. Então, a escuta da criança precisa ser trabalhada com vocês em sala de aula. A fala correta, né? Então, esse campo de experiência traz habilidades básicas desse período do pensamento simbólico da criança. Mas eu quero dar ênfase hoje na imaginação, que é o pensamento provocando a imaginação da criança. Essa imaginação que leva a formar imagens, a enxergar imagens. Tem criança, por volta de 5, 6 anos, tem até amiguinho imaginário. Já viram isso? Sim. Então você fala para ela um conto de fada que você contou sem o apoio de um livro que não tem imagem, ela consegue facilmente imaginar tudo que você está falando para ela. Ela consegue facilmente imaginar a bruxa má, imagina o lobo mau, imagina a Branca de Neve e imagina até a pista que você for relatando que a Branca de Neve está andando, consegue imaginar detalhes. Se você falar do vestido da Branca de Neve, a cor, o desenho, ela imagina tudo. E quando ela está brincando, esse processo de imaginação vem à tona. Ela consegue se fantasiar, ela pega um paninho, aquele tecido vira uma capa, vira uma saia na princesa. O mesmo tecido pode se transformando e ser usado em diversas fantasias para a criança e provocando, estimulando a imaginação. E o que isso tem a ver com a alfabetização? Tudo a ver. Por quê? Vou fazer agora um paralelo ao assunto, trazendo a alfabetização de uma forma que vocês enxerguem o pensamento da criança na alfabetização. Nós temos que enxergar quais hipóteses essa criança está levantando, o que ela está imaginando sobre aquela palavra que você está trabalhando, como ela está visualizando aquele símbolo. A mesma imaginação que ela usa no conto de fada, ela vai usar na alfabetização. É a mesma habilidade. Portanto, eu vou explorar a imaginação para a alfabetização. De que forma? Vamos lá, vou dar umas dicas que valem ouro agora aqui, hein? A imaginação na alfabetização. Eu vou aproveitar, então, da imagem propriamente dita. Vou mostrar para ela imagens e as palavras. Por exemplo, aqui eu tenho um copo de água, e aqui está escrito copo. Quando eu trabalho a imagem do copo e relaciono a palavra aqui na frente, eu já estou ensinando para a criança que aqui está escrito copo. Porque é a única coisa do cartazete que eu estou na mão aqui, um copo e escrito copo. Pego agora aqui a outra imagem, o gato, né? Então, ela está visualizando um gato escrito gato. A imaginação da criança está aqui olhando nessa figura. Pode ser que ela reconheça essa figura desse gato, se ela já teve contato, ou ela conte para você que ela tem um gato, ou ela lembre da história do gato de botas, e ela faça a associação de acordo com a experiência anterior que ela tem. Toda criança tem alguma experiência anterior que você tem que considerar para trabalhar a imaginação dela e o pensamento imagético. Então, eu quero que ela entenda que aqui está escrito gato, mas eu não vou ficar me apegando no G-A-T-O, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu quero uma alfabetização que faça sentido para ela. Então, basta eu mostrar que aqui está escrito gato e aqui a figura do gato está ilustrando para ela a imagem. Vamos lá, vamos pôr mais uma aqui, que é bem do dia a dia de uma criança, menino gosta muito, né? Então, aqui tem um carro, e aqui você pergunta para a criança, o que será que está escrito aqui? Na hora ele vai fazer e vai falar carro, vai fazer a leitura, né? Você aponta e fala, o que será que é isto? Carro. Então, vamos ler comigo? Carro. Você tem que ler assim, carro.
Não vai ficar lendo carro. Não. A leitura silabada assim não devemos fazer na educação infantil principalmente. Porque a criança não está trabalhando sílaba, ela está trabalhando o som das palavras. O nosso texto aqui é de uma palavra só, mas o texto é a imagem. O texto é a imagem. Tem que repetir isso para que o professor entenda como Magda Soares fala que a gente tem que fazer. O que ela diz lá? Magda Soares fala na alfabetização e letramento, que dentro do processo de letramento, mais vale eu trabalhar tudo aquilo que traz sentido que seja do dia a dia da criança. Uma palavra que faça sentido para ela já é um texto. Então, se eu estou trabalhando aqui, esse carro é um carro antigo, um carro amarelo, e eu contei uma história, eu posso explorar a imagem com ela. Esse carro é um carro bem antigo, sabe por que ele é antigo? O que você observa aqui que não tem nos carros modernos, nos carros de hoje, no carro do seu pai, da sua mãe? Vamos observar, olha o farol, como que é esse farol? E aí você detalha a imagem, faz leitura de imagem e aí associando com a palavra carro. Assim você pode trabalhar algumas palavras. Então eu trouxe aqui uma casa. E olha que casa bonita. É a casa, é igual a casa de vocês? Como que é a casa de vocês? Pode trazer fotos da casa de um ou de outro. Pesquisa, pede para a mãe mandar. Olha que ideia genial que eu tive agora na aula online. Pede para a mãe mandar foto da casa para vocês, da casa deles. Daí pode imprimir a foto da casa, escrever casa e o nome da criança embaixo. Nome da criança, que é outra coisa importante de trabalharmos já na alfabetização, o nome da criança. Aqui você está com o objetivo de leitura de imagem. Essa leitura de imagem, num processo inicial, lá na educação infantil, onde nós estamos trabalhando com letramento, não estamos alfabetizando de forma sistematizada. Nosso sistema alfabético, gente, segue regras, várias normas próprias da língua portuguesa. Essas normas entrarão lá no ensino fundamental. E é aí que o professor se engana muitas vezes. Por isso eu quis fazer esse vídeo. Ensine o seu aluno a ler facilmente se você desapegar de práticas tradicionais que ficavam preocupados em pôr a criança já com a sílaba desde a educação infantil, sendo que ela tem que desenvolver a partir do nível de pensamento dela. Então, estou dando uma dica que tem muitas outras estratégias. Acompanhe o nosso canal. Se você está achando esse vídeo interessante, aproveite e dá um joinha aqui para mim e encaminhe para a coordenadora pedagógica da sua escola também esse vídeo, para ela entender quando você está lá explorando imagem com as crianças, você está sim trabalhando no conceito de letramento. Você está alfabetizando, você está ensinando com sentido e significado. Porque muitas vezes você pensa que para ensinar precisa estar ali com caderno e lápis na mão, caderno de linha. Para alfabetizar precisa sempre? Não, eu estou respeitando a imagem para ensinar a criança. O pensamento simbólico da criança é pautado, né, na fantasia, no animismo, que é aquela ideia de que tudo tem vida, né? Então, quando ele bate o cotovelo aqui na mesa, ele fica com dor e ele bate na mesa. O que ele está falando? O que ele pensa? O pensamento dele é que a mesa tem vida. Então, ele vai bater na mesa. Esse é o animismo, né? Também tem as dimensões do realismo nominal, que a criança precisa pôr nome em tudo, perceber que tudo tem nome, que as coisas levam nome. E aí, eu trabalhando isso, eu vou explorar essa habilidade do pensamento dela. Dentro dessa fantasia, que eu leio a imagem e trago para ela uma história. Então, se eu estou explorando uma imagem, que essa imagem você tenha retirado
de uma história, ou de uma conversa, ou de um tema que vocês estão explorando, tá? Hoje mesmo eu sentei com o meu netinho de 5 anos e falei para ele assim, vamos escrever umas palavras aqui com a vovó? A gente podia pensar assim, nós estamos indo viajar, para onde nós vamos? Para a praia. Daí não precisou muita coisa, ele falou, então vamos escrever praia? Eu falei, isso, só vale colocar palavrinhas aqui relacionadas à praia, combinado? Combinado. Na hora ele foi falando a lista, praia, estrela do mar, peixe, tubarão, e já foi areia, sol, e foi a lista de... Falei, calma, deixa eu... Não estou vencendo ser seu escriba, né? O professor é o escriba, aquele que escreve no lugar do outro. E aí fui eu lá fazendo a lista do passeio da praia, de coisas relacionadas à praia. Ele já percebeu que tudo tem um nome e que as coisas têm um campo de relação, que é o que a gente chama de campo semântico. Então, aí, com aquelas palavras, eu colocando a imagem ou eu brincando com uma história, pronto, já está uma lista para ele ler sem saber ler. É a pseudo-leitura tão necessária na educação infantil. E é isto que prepara muito para a alfabetização, ou melhor, não vou falar a palavra prepara, porque não, a educação infantil não é jamais algo que vai preparar para o ensino fundamental. Ela é, enquanto nível de ensino, modalidade de ensino, ela tem o seu valor no momento certo. Por isso, professor, não fica preocupado de preparar seu aluno para a alfabetização. Saiba que isto que eu estou falando aqui, de trabalhar a imagem e a palavra, você já está alfabetizando. Mesmo que você faça a leitura só de imagens. Então, pega um livro e vai contar para a criança o livro só observando imagens. Estou fazendo uso do pensamento imagético, do pensamento dela na educação infantil, com imagens. Estou explorando. Estou alfabetizando? Sim, está. Dentro da concepção de letramento, você está trabalhando a alfabetização. Tá ok? Então, você está alfabetizando dentro da concepção de letramento. Não vamos perder o foco do que a educação infantil tem que trabalhar. Escuta, fala, pensamento, imaginação, seria a antiga linguagem oral e escrita, que a gente chamava de linguagem oral e escrita. Mas tudo isso tem dentro desse campo de experiência e dos outros também. Então, vamos lá, nós vamos explorar esse campo de experiência, vamos explorar a alfabetização de uma forma gostosa, de uma forma que as crianças amam. Por quê? Porque você, professor, conhecendo o pensamento da criança, vai trabalhar indo ao encontro do pensamento dela. Aí, tudo dá certo, o seu resultado se eleva e você verá suas crianças muito bem interessadas em aprender a ler e escrever. Ela irá te perguntar, professor, quero mais, quero fazer de novo, porque realmente tem sentido e significado para a criança. Ok? Então, espero que você tenha gostado. Coloque nos comentários a sua dúvida, coloque sua pergunta e passe para os seus colegas professores essa ideia. Vamos alfabetizar com resultados positivos? Até mais!